Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para uma reflexão à luz da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos, a sua paz e abra a nossa mente para o entendimento, para que possamos entender um pouco o Evangelho e facilitar o nosso entendimento no dia a dia. Que a paz do Mestre seja conosco em nossos lares, com todos os nossos familiares. A nossa reflexão desta noite está lá no capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, através de Chico Xavier, intitulado Jesus Veio. E o capítulo escolhido, o versículo escolhido pelo Emmanuel é um versículo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Está lá no capítulo 2, versículo 7, onde diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esse versículo está falando, logicamente, do nosso Mestre Jesus. E isso me trouxe uma reflexão interessante, porque é o que acontece de mais comum no nosso dia a dia, né? Vocês já observaram como nós nos comportamos quando nós temos que conviver mais tempo com algumas pessoas? Uma coisa é você trocar uma ideia durante alguns minutos e pronto. Outra coisa é você conviver no dia a dia, seja em uma festa por mais horas seguidas, seja num trabalho profissional onde a sua convivência ali é mais estreita, ou seja num trabalho voluntário. Não é fácil. A convivência com os outros não é fácil, porque os outros, né, não são espíritos evoluídos igual a gente, né? Os outros são cheios de defeitos, né? Cheios de imperfeições. Então, os outros é que nos atrapalham, não é isso? Né? Geralmente assim. Então, a grande dificuldade na nossa empreitada aqui na Terra é exatamente essa convivência. Né? E a gente entende que os outros é que nos atrapalham. Ah, se não fosse os outros, eu seria uma pessoa fantástica, né? Porque, por que é difícil essa convivência? Porque nesta relação é exigido de nós uma série de comportamentos que nós ainda não adquirimos de uma forma plena. Por isso, em qualquer setor que nós somos chamados a esse atrito da relação, seja profissional, social ou familiar, principalmente no familiar, porque é ali que nós convivemos mais estreitamente, é ali no lar é que nós convivemos mais sem as máscaras, sem os vernizes, né? E também até mesmo nos círculos religiosos que nós nos matriculamos para um trabalho voluntário, nós nos deparamos com relacionamentos difíceis, porque somos espíritos diferentes. Aí nós apresentamos diferenças de opiniões, de pensamentos e de postura.
E vocês querem um exemplo disso? No relacionamento nos templos religiosos, vamos falar de nós espíritas, né? Ou no centro espírita, quando a gente ajunta, por exemplo, para fazer sopa, para fazer alimento, para distribuir no centro diariamente, né? No começo, tudo vai muito bem. Todos são irmãos afetuosos, mas depois de algumas semanas, aí começa as encrencas. Ah, porque eu não tolero fulano, ciclano é insuportável, você já viu aquele outro que é o serviço mais fácil, deixa a louça só para me lavar e por aí vai, né? A gente começa a implicar com as coisas que o nosso colega, também voluntário, está fazendo ali junto conosco, né? Mas por que aqueles pequenos detalhes do outro me incomoda tanto? É porque aquilo que me incomoda está dentro de mim. Se o outro faz alguma coisa que mexe com o meu orgulho, olha, o orgulho é meu, me incomoda. Mas me incomoda porque eu sou orgulhoso, né? Se o outro faz alguma coisa que me deixa sem paciência, é porque eu não sou paciente, né? E essa dificuldade de convivência não é só aqui no planeta, não, gente. Lá no plano espiritual, a gente continua do mesmo jeito. Não pensem que nós vamos para o plano espiritual e vamos virar santinho de uma hora para outra, porque a finalidade da existência, a finalidade da convivência é exatamente essa. Que nós possamos descobrir o que nos incomoda, o que nos atormenta e, diante da descoberta, trabalhar em cima da causa. Enquanto a gente trabalha em cima do efeito, aquela causa pode voltar. A partir do momento que você trabalha em cima da causa, você descobre que a sua causa que está te atormentando é o seu orgulho. Aí você trabalha na causa, no orgulho. E a partir do momento que você diminui esse orgulho, você começa a melhorar, né? Eu digo que acontece isso aqui na Terra com a gente encarnado, mas também com a gente desencarnados. Vocês podem ter certeza, se nós formos para o umbral, se nós formos para uma colônia espiritual, lá vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter que conviver com outros espíritos que têm diferentes opiniões, diferentes comportamentos e diferente postura. Então, quando a gente trabalha na causa, a gente melhora aqui encarnados, desencarnados também estaremos melhores. Lembrou essa reflexão um caso que está lá no livro Nosso Lar. André Luiz, quando saiu do umbral, foi recolhido para a colônia Nosso Lar, e ele passou por um tratamento e depois que ele se restabeleceu, depois que ele melhorou, ele falou, gente, eu não posso continuar assim do jeito que eu estou em tratamento a vida toda. Eu preciso trabalhar. E como ele era médico, qual que era a ideia dele? Ele era médico aqui na Terra, né? Qual que era a ideia dele? Vou procurar um ministro, né, um dos ministros do Nosso Lar, para que ele possa me arrumar um trabalho de médico, né? E aí
ele foi orientado a procurar o ministro Clarencio. O Clarencio é exatamente aquele espírito que o recolheu, que o socorreu lá quando ele estava no umbral. E o atendimento do Clarencio era sempre de 2 em 2. Chamava 2 pessoas, 2 espíritos de cada vez e conversava com os 2 juntos. E o André Luiz foi chamado junto com uma senhora. E essa senhora, como havia chegado primeiro do que ele, começou por ela. E está lá no nosso lar que a senhora disse ao ministro o seguinte, que ela estava muito angustiada, estava muito saudosa, porque ela tinha deixado aqui na terra 2 filhos e ela não aguentava mais de saudade. E ela havia ouvido dizer que eles estavam exaustos, eles estavam sobrecarregados com tantas dificuldades aqui na Terra. Então ela começou com esse diálogo com o Clarencio, né? E ela diz o seguinte, ó, eu sei que Deus é justo e amoroso, mas eu estou muito angustiada. E o Clarencio respondeu para ela, mas irmã, se a senhora reconhece que Deus é justo e amoroso, então esse sobrecarregamento, essas dificuldades que seus filhos estão passando, também deve ser justo. O que a senhora acha que eu devo fazer? E a senhora continuou, Clarencio, eu desejo que o senhor me dê recursos para que eu possa ir lá na terra protegê-los. E o Clarencio diz para ela, minha irmã, nós só conseguiremos proteger alguém se a gente desenvolver a humildade, desenvolver o trabalho. E perguntou para ela, quanto a irmã tem se dedicado aqui em nosso lar, desde que a senhora chegou, para desenvolver o trabalho e para desenvolver essa humildade? Quantas horas de trabalho em favor do próximo a irmã tem para apresentar em seu benefício para que eu consiga lhe conceder essa tarefa para os seus filhos lá na terra? E ela respondeu para o Clarencio, olha, eu tenho 304 horas de trabalho. O benfeitor sorriu e disse-lhe com serenidade, a senhora está aqui na colônia, nosso lar, há 6 anos e trabalhou em seu favor e em favor do próximo apenas 304 horas. Ó, vamos considerar lá que o nosso lar, quando o André Luiz escreve para nós, ele considera o mesmo tempo aqui da Terra, né? Um dia de 24 horas, 8 horas de trabalho, né? Podendo fazer mais 4 horas aí de trabalho extra, né? Então, ela trabalhou em 6 anos que ela estava no nosso lar, ela trabalhou 30 e poucos dias, talvez uns 40 dias, né? 6 anos ela trabalhou 40 dias. Aí o benfeitor falou, mas a senhora está aqui há 6 anos, o que houve? É lamentável a senhora ter trabalhado somente 40 dias. Mas aí ela explicou, porque a gente explica, né? Quando a gente não consegue conviver, a gente tem explicação. Explicar tudo bem, mas não significa que a gente tem razão, né? É esse que é o nosso ponto, né? Quando eu explico, quando eu tento justificar, eu preciso ver se eu tenho razão. Então, o benfeitor, aí ela continuou, olha, benfeitor Clarencio, eu saí das regiões menos felizes e me fortaleci aqui no nosso lar. E aí me deram uma atividade lá no Ministério da Comunicação. Benfeitor, mas aquele serviço era intolerável. Era uma luta tremenda.
Os espíritos que estavam lá eram muito maldosos, eu não tinha como eu me adaptar. Então o benfeitor continuou. Ah, mas aí depois eu percebi isso e retirei a senhora de lá e coloquei a senhora depois entre irmãos para ajudá-los nas tarefas regeneradoras. Aí ela respondeu, mas ali foi muito pior. Aqueles apartamentos andam repleto de pessoas imundas. Eram muito palavrões, espíritos indecentes, miseráveis. E o Clarencio continuou conversando com ela. Reconheci suas dificuldades, sim, falou o Clarencio. Por isso eu pedi para a senhora cooperar na enfermagem dos perturbados. E ela retrucou, ah, mas quem pode tolerar aqueles loucos, senão os santos? Eu não sou santa, respondeu a senhora rebelde. Eu fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer cristão. E Clarencio tentou mais uma vez, né? Mesmo assim, disse Clarencio, eu não desisti da senhora. Eu pedi para a senhora cooperar nos gabinetes das investigações, das pesquisas, no Ministério do Esclarecimento. Mas a irmã desistiu. Depois de alguns dias, a irmã desistiu e o que a nossa irmã fez? Foi lá para os campos de repouso. E ela teve mais uma explicação, né? Mas ali, naquele departamento de investigação e pesquisa, eu só encontrei trabalho que me deixava muito exausta. Eram fluidos estranhos, eram pessoas ásperas. E ele continuou, né? Observe, minha irmã. Trabalho e humildade são as duas margens do caminho do auxílio. A humildade nos permite entender e suportar os chefes exigentes, o irmão desajustados, as dificuldades de toda a ordem. E a humildade nos permite desenvolver a alegria de ajudar e a cooperar. Não podemos esperar cooperação. Nós precisamos acumular amor para ter amor para doar. Então, minha irmã, eu aconselho que a senhora volte aos campos de repouso, onde a senhora se abrigou, e reflita no seu pedido. Depois nós voltaremos a conversar. Olha, no plano espiritual, em todos os trabalhos que aquela senhora foi colocada, onde é que estava o problema? Nos outros, né? Os outros que eram indecentes, os outros que eram miseráveis, os outros que eram orgulhosos. Então, nós temos desculpas para tudo. O que nós queremos, na maioria das vezes, é privilégio e repouso. Por isso é muito comum a gente se entregar a reclamações e exigir dos outros as perfeições que nós ainda não temos, né? Jesus já nos alertava sobre isso, né? Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala assim, é muito fácil vocês enxergarem o cisco que está no olho do outro e esquecer de olhar a trave que está no seu olho. Então, se nós analisarmos bem essas reclamações, para nós principalmente, que queremos adotar a doutrina espírita como base de entendimento e de vivência em nossa existência, elas não são justas e nem importantes, porque com o Espiritismo nós já descobrimos que todos nós aqui na Terra, encarnados, nós ainda estamos muito mais próximos do que da animalidade do que da angelitude. Nós temos muito mais facilidades em reagir como animais do que como anjos. Não é assim? Por isso a Terra é assim.
Por isso, na infinita sabedoria divina, nós fomos colocados aqui na Terra, onde tem espíritos melhores e espíritos mais difíceis. Para quê? Para aquele que está melhor possa estender as mãos para quem está atrás, para quem é mais difícil. Não estou dizendo melhor em situação material, não. Estou dizendo melhor em situação espiritual. Aquele que está melhor espiritualmente estende as mãos para aquele que está atrás, para aquele que está em situação mais difícil. Até porque, se ele não estender as mãos, é porque ele não está melhor espiritualmente. Mas aquele que está com uma situação mais difícil precisa ter a humildade também de estender as mãos para pedir ajuda para aqueles que estão na frente. Nós somos espíritos em evolução. Trazemos ainda muitas imperfeições que precisam ser buriladas, precisam serem trabalhadas, tais como orgulho, egoísmo, vaidades, né? Prepotências, arrogâncias, dificuldade em ouvir e principalmente se colocar na posição do outro. Então é muito comum a gente desistir de trabalhos que possam nos aperfeiçoar espiritualmente, alegando que o outro me atrapalha, né? Mas não é bem assim. Quando nós enxergamos que o problema não está no outro, a gente olha para o nosso modelo e nosso guia, que é o nosso mestre Jesus. E o que Jesus nos traz? Em nenhum momento Jesus desprezou os colaboradores. Eu sou o máximo, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, eu não preciso de ninguém. Se eu fizer tudo sozinho, vou fazer muito melhor. Foi assim que Jesus agiu? Claro que não. Ele contou com a colaboração. E com a colaboração dos anjos? Não. Jesus contou com colaboradores humanos, imperfeitos. E o que eles traziam? Que Jesus contou com eles? Boa vontade para fazer. Então, como registra o apóstolo Paulo lá na sua epístola aos Filipenses, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, isso é, apagou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus apagou temporariamente a sua auréola de luz, no dizer de Emmanuel, dando-nos uma lição de profunda humildade e de ação. Porque ele sabe que nós não podemos subir ao nível dele de um dia para o outro. Ele sabe que nós não podemos pular etapa de aprendizado, de evolução. Nós não podemos chegar nessa condição de espírito puro, de angelitude, sem experienciarmos, vivenciarmos em múltiplas existências outros patamares de evolução. Então Emmanuel diz assim: Jesus apaga temporariamente a sua luz de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. Ele não quer fazer sensacionalismo. Sem arrogância e sem nos humilhar, né? Se Jesus quisesse nos humilhar, primeiro ele não seria um espírito puro, né? Ele veio contar com quem? Veio chamar quem? Os pescadores, os homens para nós considerados incultos, cheios de imperfeições. Jesus não veio fazer mágica, nem veio chamar atenção para os seus feitos materiais, né? Mas veio pelo exemplo nos direcionar de forma segura e nos mostrar o caminho. E nós sempre estamos arrumando desculpa para os nossos melindres, para os nossos desentendimentos, nos círculos que nós frequentamos. Com o detalhe que na nossa versão, o outro está sempre errado, né? Mas essa pessoa é sem noção, essa pessoa não tem conhecimento, essa pessoa é fria, né? Ela só atrapalha.
Já imaginou se Jesus pensasse assim? Ah, não vou convidar esses pescadores aí não, eles só atrapalham. Eles são muito imperfeitos, um é cobrador de impostos, né? Quando nós pensamos que todos, menos eu, estão errados, quando nós pensamos que todos, menos eu, são orgulhosos, mesquinhos, egoístas, prepotentes e arrogantes, precisamos olhar para o Cristo. Ressalta Emmanuel nesse capítulo que nenhum espírito na terra alcançou a pureza do Cristo. No entanto, Jesus não se negou a vir ter conosco, mesmo conhecendo todas as nossas imperfeições. Muito pelo contrário, ele conviveu com meretrizes, pecadores, revoltados, agressivos e dá o seu último testemunho na cruz entre ladrões, né? Por isso, pessoal, se no nosso círculo de convivência, seja no lar, no trabalho, na sociedade, o nosso próximo apresenta dificuldades maiores que as nossas e não pode ir ao nosso encontro, lembremos-nos de Jesus. Nós podemos ir ao encontro deles, mas não é para criticar, não é para julgar, não é para crucificar, mas ir ao encontro dele com o espírito fraterno, sem humilhar, sem exigir, sem impor, pois foi assim que Jesus agiu. Foi assim que Jesus exemplificou. Apagou a si mesmo, veio ao mundo como filho sem berço. E depois de muito trabalho, com seus colaboradores cheios de imperfeições, mas confiando neles, sem reclamar deles, sem exigir deles aquilo que eles ainda não podiam dar. Jesus continuou trabalhando, ensinando o amor, ensinando a amar e despediu-se da terra como servo crucificado. Então, se Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, age dessa maneira, quem somos nós para reclamar do serviço que nos foi dado, né? Para o nosso desenvolvimento espiritual. Aproveitemos as bênçãos da convivência. Aproveitemos aqueles que nos chegam, sejam doentes, sejam pessoas que às vezes nos irritam, mas é ali que está o nosso trabalho. Aceitar, descobrir onde que está, que eu preciso melhorar, porque os outros são como nós, cheios de dificuldade, e não espera de nós, né, julgamento, né, porque nós podemos às vezes ter até razão, mas o outro muitas vezes tem mais necessidade. Trabalhemos em Cristo, nos esforcemos em Cristo, porque só cabe a nós essa tarefa. O trabalho é nosso. Nos dediquemos. Com certeza, nós não vamos nos arrepender. Que Jesus nos abençoe e leve a todos os lares, a todos os familiares, a todo o nosso planeta, principalmente aqueles que estão hospitalizados, os doentes, os enfermos nos lares, nos lares de idosos, aqueles que estão passando por provações difíceis, que Jesus os abençoe e abençoe a todas as nossas mãezinhas, encarnadas e desencarnadas, vivas aqui e vivas no plano espiritual, porque se não fossem elas, nós nem estaríamos aqui. Muita paz a todos. Grande beijo e até o próximo sábado. Que assim seja.